Bem, pessoal, boa tarde. Vamos hoje trabalhar, dar continuidade a alguns conteúdos de imunologia, são conteúdos ainda, de certa forma, chave, assim, digamos assim, porque são conteúdos que ainda a gente não está vendo aqueles mecanismos de forma detalhada, né, de como acontece a imunidade inata e adquirida, mas são conceitos mais amplos, né, para poder a gente compreender a proporção, o intuito da disciplina, né, os objetivos da disciplina mais na frente. Hoje a gente vai trabalhar um tema chamado órgãos linfóides, tá? Esse tema também é curtinho, ele está inserido dentro do capítulo 1. Algumas pessoas me perguntaram quais os capítulos para impressão, né? E aí eu dei uma olhada, no final da aula vocês me lembrem para a gente conversar, né, sobre esses capítulos para impressão, mas assim, eles não estão em ordem, eu já adianto que eles não estão em ordem, tá? A gente precisa ver, eu preciso ver de forma mais minuciosa, assim, separar de forma mais minuciosa, tá? Vou colocar a apresentação para a gente começar a nossa aula, que de acordo com o conteúdo, eu acredito que ela não vai se estender muito, tá certo? Só ver aqui por que não colocou. Não, não está aparecendo. Espera aí, só um minuto. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação, porque aqui está, antes, né, anteriormente estava aparecendo como se não tivesse compartilhando a tela. Vocês estão... Estamos sim, viu? Tá, dá para ver. Ok. Então, como eu falei, né, o tema da aula é órgãos linfóides. Na verdade, esses órgãos eles podem também ser conceituados como tecidos, né? Porque a gente sabe que o conjunto de tecidos é que formam os órgãos. Vocês podem encontrar na literatura também como tecidos linfóides. A definição desses tecidos parte do princípio de que são tecidos, né, como eu falei, ou órgãos especializados com uma função específica aí, que nada mais é do que produção e armazenamento de células de defesa. A gente vai ver que existem órgãos ou tecidos linfóides que são mais especializados em produzir, né, e outros que são mais especializados em maturar, amadurecer aquela célula, deixá-la ativa e também armazená-las, né? Então, a gente vai ver que esses órgãos são essenciais para a manutenção do sistema imunológico. Sem esses órgãos, quando se encontra, por exemplo, alguma patogenia em que vai haver ou ineficiência desse órgão ou ausência desse órgão, né, por algum motivo, a gente vai ver que há uma interferência sobre alguns tipos de células de defesa, porque são órgãos que estão produzindo constantemente essas células de defesa e também maturando. A gente vai ver também que tem algumas diferenças, porque tem alguns órgãos que, mesmo eles sendo removidos na fase adulta, por exemplo, não vai ter tanto prejuízo na constituição do sistema imunológico. Não vai comprometer as defesas do nosso corpo. Por outro lado, tem aqueles que são essenciais. Quando sofrem interferência ou são eliminados do organismo, aí sim prejudica diretamente o sistema imunológico. Esses tecidos ou órgãos linfóides eles podem ser divididos em dois tipos. Aqueles que estão mais responsáveis com a produção, que a gente vai denominar de órgãos linfóides primários, né? Eles estão mais correlacionados com a produção e não com o amadurecimento, e aqueles órgãos que vão estar mais responsáveis pelo armazenamento e pelo amadurecimento das células de defesa, que são os órgãos linfóides secundários. Então, primário vai estar correlacionado com a produção e secundários com o armazenamento e amadurecimento dessas células de defesa. Começando com os primários, né, como eu defini, eles estão aí responsáveis pela produção de células de defesa. Eles podem também estar relacionados com amadurecimento, mas esse amadurecimento ele é mais característico nos órgãos linfóides secundários. Os primários eles têm uma característica mais de produção mesmo, né? E
dependendo do tipo, a gente vai ver que existe dois, né, como eu estou mostrando aí, o timo e a medula óssea, dependendo de um deles dois, eles vão estar mais correlacionados com a produção, né, como eu falei, mas se a gente for analisar o timo, ele também vai ter uma funcionalidade no aspecto de ativação celular, principalmente os linfócitos T, tá? Mas, no contexto geral, esses órgãos primários, né, linfóides primários, eles são responsáveis pela produção. Se a gente for caracterizar, por exemplo, a medula óssea, a função dela basicamente é produção e não amadurecimento de células de defesa. Que o timo também vai ter essa característica de produção, mas também pode atuar no amadurecimento de células. Os secundários, aí sim, a gente tem essa definição clara, né, que vão ser aqueles órgãos responsáveis pelo amadurecimento das células de defesa, e o mais interessante é que essas estruturas vão armazenar as células de defesa e vão estimulá-las a responder à invasão por patógenos, né? É o que a gente chama de da imunidade adaptativa, tá? Esses primeiros, os primários, a gente pode também fazer um link de que eles vão estar relacionados com a imunidade inata, mas num contexto mais geral, assim, de produção, de formação de células, né? E os secundários, eles estão mais na resposta adaptativa. Mas isso não é regra, tá? A gente vai ver que se não tiver o primário, os órgãos linfóides primários, não tem como haver produção de células, consequentemente vai afetar a imunidade adaptativa e a inata juntas, né? Quais são esses tipos de linfócitos secundários que a gente pode caracterizar? A gente vai ver na aula de hoje, basicamente, aí 6 tipos, né? A aula de hoje ela tem a característica de ser mais anatomofuncional, né? A gente vai ver a característica dos órgãos linfóides primários e secundários e também analisar a sua função. Mas também a gente vai deixar claro alguns mecanismos de como acontece, por exemplo, a ativação de determinadas células nesses órgãos, de forma geral também. Por quê? Porque quando a gente começar a imunidade inata e imunidade adaptativa, esses mecanismos eles vão ficar ainda mais bem caracterizados, tá? Então a gente tem como órgãos linfóides secundários aí os linfonodos, que são estruturas pequenas parecidas com grão de feijão, né? E vão estar distribuídas por todo o corpo. O baço, né? As placas de Peyer. O baço, lembrando que ele, de certa forma, ele não é tão essencial, porque tem pessoas que podem perdê-lo e continuar com o sistema imunológico sem tanta alteração, sem alteração forte, digamos assim, no sistema imunológico. As placas de Peyer vão ser estruturas que vão estar muito presentes no trato gastrointestinal, que a gente vai ver a importância desses órgãos também, adenoides, tonsilas e apêndice. O apêndice é conhecido por aquela estrutura vestigial, né? Eu digo vestigial no sentido de que no decorrer da evolução biológica, essa estrutura ela perdeu a sua funcionalidade, mas que ainda hoje se tem um pouco de resposta imunológica nessa estrutura, nesse órgão, e que às vezes ele pode entrar no estágio de inflamação, infecção, aí que vai culminar no processo de retirada, né, a cirurgia para retirar o apêndice, que é a famosa apendicite, né, quando acontece a inflamação. Então, esses são os 6 órgãos linfóides secundários. A gente vai começar a ver os órgãos linfóides primários, caracterizar um pouquinho eles, também ver sua funcionalidade e depois prosseguir nos secundários, também de forma geral. Fazendo uma análise dessa distribuição desses órgãos pelo corpo, a gente consegue perceber que, basicamente, eles têm, né, uma distribuição ampla, e precisa ser ampla, por quê? Porque quanto maior a distribuição, maior vão ser as chances de proteger todas as áreas do corpo contra qualquer tipo de invasão de patógenos, né, qualquer tipo de patógeno, e qualquer tipo de forma de invasão, seja por lesão ou pelas mucosas, né, que são as portas de entrada do nosso corpo. Analisando a imagem que está no nosso livro base, né, na nossa bibliografia base, o que está em vermelho são os órgãos linfóides primários, né, a medula
aí o timo em destaque. E o que está em amarelo são os órgãos linfóides secundários. A gente consegue analisar pela imagem, né, que os linfonodos, por exemplo, eles estão numa ampla distribuição, né, então basicamente todo o corpo, principalmente na região do tórax e também na região do intestino, né, pegando parte aí do trato gastrointestinal. A gente também pode acompanhar que esses linfonodos eles têm ramificações. Essas ramificações são o que a gente chama de vasos linfáticos. E aí, nesses vasos linfáticos, vão estar percorrendo a linfa, né? Também a gente vai fazer um pouquinho dessa caracterização do que é a linfa. E a gente pode perceber também que, no caso do baço, que é um órgão maior, né, ele vai ter uma localização específica. Essa localização específica fica no lado, basicamente no lado esquerdo, né? Ele tem uma concentração no lado esquerdo, logo abaixo da costela, né? Próximo ao fígado, tá? E a gente está vendo, logo abaixo do baço, placas de Peyer no intestino delgado, como também no intestino grosso. Então, esses órgãos denominados placa de Peyer, ou Peer, né, como a pronúncia em inglês, vão estar basicamente nos dois intestinos, grosso e delgado. Né? No ducto torácico, que é essa região do tórax, a gente tem maior predominância de linfonodos. As tonsilas, logo abaixo, né, da região da mucosa, presente na mucosa bucal, logo abaixo da língua, assim como a adenoide um pouco mais acima. Tá? E o apêndice, percebam que o apêndice está na extremidade da região do intestino delgado. Né? Essa partezinha amarela aí do apêndice nada mais é do que um resquício evolutivo. Isso quer dizer o seguinte, que esse intestino era um pouco mais longo, e aí com o processo de evolução biológica dos hominídeos, né, houve uma redução dessa região do intestino. Geralmente esses processos eles acontecem de forma adaptativa, que para facilitar a viabilidade biológica do ser humano, e ele sofreu redução. Então, essa redução hoje implica que implica na sua redução da funcionalidade também, que hoje se resume basicamente a acumular células de defesa, né? E ele está mais propício a sofrer processos de infecção, por quê? Porque é um órgão que, de certa forma, é mais vantajoso para nós, seres humanos, se livrar dele, que ele acaba gerando aí só mais infecção. Então, eles são mais propícios e aí aquela relação. Como é mais propício, é algo até induzível, digamos assim, do ponto de vista biológico, para que ele seja retirado, né? Porque ele não tem funcionalidade, tá? Então, essa imagem mostra a distribuição dos órgãos linfóides primários e secundários, e a gente vai começar a caracterizá-los, né, de forma separada cada um. Gente, qualquer dúvida é só falar, tá? Começando pelos primários, né, caracterizando o timo. O timo é uma glândula que está nessa região mais próxima ao pescoço, né, na região que a gente chama de região, nessa região mais próxima ao tórax, na região próximo também ao pulmão e ao coração, tá? Essa região aí é uma região que acaba gerando também certa proteção para esse órgão, por causa das costelas, de certa forma, ele está mais na região central. Então, é um órgão que acaba sofrendo também maior proteção, né? A função do timo, basicamente, produzir células T. Então, esse T de timo já dá para fazer uma correlação com a produção de linfócitos T. Tá? Essa função ela vai garantir aí que essas células T elas sejam produzidas e também ela serve para garantir um certo amadurecimento, tá? Lembrando que existe um grau de evolução com base na idade do ser humano, né? Então, o timo se desenvolve basicamente até a puberdade, né? E começa a haver uma redução na puberdade, então ele evolui até a puberdade.
chegando na puberdade, acontece um processo de involução. Ele fica basicamente parado em termos de desenvolvimento, né? E para compensar essa funcionalidade, outras estruturas, como o baço, né, e como também o número crescente de linfonodos, começa a substituir, digamos assim, a funcionalidade do timo, tá? Então, uma pessoa que, por qualquer vias da vida, tende a tirar esse timo, né, por algum motivo, o indivíduo consegue sobreviver muito bem. Então, não vai ser afetado o sistema imunológico, lógico, se for um indivíduo adulto, né? Na adolescência, aí sim precisa ter maior cuidado, por quê? Porque ainda tem um grau de importância maior na produção de células. Isso até é algo lógico, se você for analisar que o desenvolvimento do indivíduo, né, começa de criança, adolescência, vida adulta e a senescência, que seria a velhice. Se durante a fase de criança, né, até a fase da adolescência, qual o objetivo do time? Produzir células de defesa, principalmente linfócitos T. Né? Chegando no final da puberdade, não há mais necessidade de formar novas células T. Basicamente, já estão a quantidade, o espectro, né, o quórum já está determinado em termos de quantidade de linfócitos T. Então, o indivíduo depois da adolescência, na fase adulta, não vai sofrer danos. Agora, o indivíduo na fase da adolescência, abaixo, né, ou criança, aí sim vai ter problemas em termos de produção de células T, né, que vão começar a ser produzidas apenas pela medula. O local de maturação dos linfócitos T, nessa imagem que eu peguei de um vídeo no YouTube, a gente consegue ver que o timo ele vai servir para produzir as células de defesa, especificamente células T, e ele também é um local de maturação e ativação das células T, tá? Vamos entender um pouquinho como é que se dá esse processo de ativação, que ainda não é o objetivo da aula. A gente vai ver esse processo de ativação das células T numa parte específica da imunidade adaptativa. Então, analisando a imagem, a gente está vendo a glândula, né, o timo, fazendo um corte longitudinal e aumentando essa área, a gente vai ver que existe uma área capsular, tá? Essa área capsular, ela tem uma divisão aí em segmentos, né? Que aí a gente chama a parte mais interna de córtex. Essas células em azul, a gente está vendo que são linfócitos T, tá? Eles estão armazenados aí, né? Porque também são produzidos. E logo abaixo, no córtex, na região mais interna, a gente observa a presença de, além das células T, células dendríticas. Essas células dendríticas, elas estão aí presentes, mas elas vão ter um papel também. Qual é esse papel? Favorecer a ativação dos linfócitos T, que vai acontecer onde? Na região do córtex. Na região da cápsula, né, subcapsular, vai haver a produção. Logo abaixo, a ativação dessas células denominadas linfócitos T, tá? E quanto mais profundo, essa nomenclatura da região, ela muda. Então, em vez de ser córtex, a gente vai para a região medular. É só vocês lembrarem lá do rim, né? A gente também tinha esse parâmetro, de fora era cápsula, córtex e medula, né? Na região medular, esses linfócitos, depois que eles forem ativados, eles vão ser encaminhados para a região medular para serem depois transportados através da linfa e do sangue para os respectivos tecidos que necessitem de uma resposta mediada por células T. E aí vocês podem perceber o seguinte, que se a gente está falando em amadurecimento de células T, isso implica em tempo, né? Por que a imunidade adaptativa leva mais tempo? Porque as células que estão presentes nesse tipo de imunidade precisam sofrer amadurecimento e ativação, né? Amadurecimento é quando essa célula muda o seu padrão morfológico e ativação é quando elas vão estar prontas para combater os respectivos patógenos que estejam
acometendo o indivíduo naquela situação, tá? Não vou mais entrar em detalhes em termos dessa outra célula, né? Porque a gente vai entender melhor, e para não confundir a cabeça de vocês, na resposta adaptativa, na resposta imunológica adaptativa. Só lembrando que essa dinâmica de amadurecimento, ela leva mais ou menos 3 semanas para acontecer, né? Aí vocês podem até fazer, a gente pode até fazer uma ponte na questão da vacinação agora. Então, a primeira dose ela é aplicada e após 15 dias, né, mais ou menos, é que o indivíduo começa a ter uma resposta imunológica. Dependendo, 15 dias, até mesmo mais de 15 dias, seriam 3 semanas. Por quê? Porque está havendo esse processo aí para gerar a parte, né, da resposta imunológica adaptativa. Tá? Olha só que interessante, a gente já pode fazer esse link entre esses dois pontos. Já caracterizando a medula óssea, é um líquido viscoso, gelatinoso, que vai estar presente dentro dos nossos ossos, né? E tem um papel crucial aí na produção de inúmeros tipos de células de defesa, tanto linfócitos T, macrófagos, todos os tipos de células de defesa, basicamente. E também a célula sanguínea. Se a gente lembrar aquele processo que a gente viu na aula anterior, chamado hematopoiese, a gente vê que tudo começa a partir de células tronco presentes na medula óssea. E caracterizando essa medula óssea, ela vai ter aí essa região que a gente considera a região mais importante, mais concentrada da medula óssea, onde vai ter um grau de células-tronco mais elevado, né? A gente pode chamar até de tutano, que é popularmente conhecida, né? Essa região da medula, que fica no interior dos nossos ossos. E, como está descrito aí, além das células de defesa, os leucócitos de forma geral, a medula também é responsável por todas as outras células sanguíneas, né? Essas células sanguíneas, elas basicamente são células que vão compor, né, as hemácias e, aliás, são células que vão ser progenitoras das hemácias e das plaquetas, que estão naquelas linhas. Oi. E a pessoa que precisa de transplante de medula óssea é que não está sendo produzido os leucócitos, as hemácias, as plaquetas, sim? Exatamente. Existe um problema na produção genética, né? Porque o que é que vai ser interferido aí? É basicamente a produção de células-tronco. Elas acabam reduzindo sua quantidade, consequentemente não vai ter mais uma alta produção nas células de defesa e células do sangue. E, desculpem, o indicativo, né, de leucemia, por exemplo, é quando você tem um grau muito alto de células brancas, né? E aí, essas células brancas, elas estão, de certa forma, se sobressaindo ao quantitativo de células vermelhas, que seriam as células componentes do sangue. E aí é um indicativo, isso não é uma ordem, né? É um indicativo de que pode estar havendo distúrbio. Então, a medula está produzindo mais células brancas do que as células vermelhas. E aí, esse indicativo, né, que pode ser analisado a partir daqueles exames laboratoriais, pode ser que o indivíduo tenha algum problema, não de ordem diretamente cancerígena, que é a leucemia, mas algum problema nesse fator, né, de produção de células de defesa e células sanguíneas como um todo, tá? Qual a importância da medula óssea? É porque nela vai ter esse processo aqui, ó, esse processo que a gente caracterizou na aula passada, chamado hematopoiese, né? Então, a gente está vendo que a partir da medula a gente vai ter vários tipos de células multipotentes ou pluripotentes, e essas células são responsáveis pela geração de todas as células do sistema de defesa, sistema imunológico, como também as células sanguíneas, aí divididas naquelas linfas, né? Naquelas séries, desculpa. Células linfóides e células mieloides, né? E aí a gente está vendo que as células linfóides, que são um tipo de células pluripotentes, vão dar origem aos linfócitos.
E as mieloides vão dar origem a um progenitor, a um tipo de célula progenitora, que se modifica em hemácias, né, e plaquetas, que são os constituintes do sangue, e outros tipos de leucócitos, que seria o quê? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. E aí a gente viu que a partir de monócitos a gente tem o quê? Produção de macrófagos, né? E assim, sucessivamente em relação à diferenciação que acontece a partir das células mieloides. Eosinófilo, basófilo e neutrófilo, a gente sabe que os neutrófilos estão muito em grande quantidade quando há processo de infecção, né? Eosinófilo é característico mais por infecção por parasitas internos, intestinais, e basófilos estão aí pouco conhecidos, mas que podem estar relacionados também à presença de alguns tipos de parasitas verminoides, tá? Aqui é só um lembrete da importância da funcionalidade da medula óssea em termos de produção de células, tanto sanguíneas como células de defesa, tá? Entrando na caracterização dos linfóides secundários, né, os linfonodos, a gente vai falar muito durante toda a disciplina, que são estruturas secundárias, né, estruturas linfóides secundárias, que parecem com um grão de feijão. A dimensão deles é bem pequenininha, mas que elas podem ser aumentadas quando há processo de infecção por patógenos, então eles podem aumentar seu tamanho, é até um indicativo de observação mesmo palpável. Então, geralmente, quando o indivíduo está com infecção na garganta, ou outro tipo de, especificamente da garganta, é possível acompanhar, analisar essa infecção a partir da dilatação desses linfonodos na região do pescoço, principalmente próximo às tonsilas, né, que pode haver também, assim como nas pernas, principalmente na região de articulação. Esses linfonodos eles podem aumentar seu tamanho, podem ficar visíveis a partir do momento que entra em contato com algum tipo de patógeno, né? Em termos de localização, basicamente em todo o corpo, na região torácica, uma grande quantidade, mas também uma grande quantidade na região do pescoço, né? E da axila, na região da axila também tem uma quantidade significativa, e também na região próximo aos órgãos sexuais, né? Seria a região da virilha ali. Então, até aquela questão da íngua, né? Nada mais é do que um acúmulo de células de defesa nos linfonodos provocada por uma infecção de algum tipo de patógeno, tá? Esses linfonodos, eles estabelecem uma conexão a partir de vasos. Esses vasos vão receber um nome característico, são vasos linfáticos, porque é a partir deles em que vai passar, que vai estar contido a linfa, tá? A gente vai ver que no linfonodo vai ter áreas de entrada da linfa, como também áreas de entrada do sangue. Por quê? Para proporcionar a chegada de patógenos nessa região, para que o linfonodo comece a liberar células de defesa a partir de um processo de ativação, tá? Essa seria uma definição mais geral de linfonodo. Como eu falei, tem uma ampla distribuição. Nessa imagem a gente consegue ver na figura A, né, 7A, essa ramificação dada pelos vasos linfáticos, né, e a distribuição desses linfonodos. Eles basicamente estão intercalados, conectados, né, com os vasos linfáticos intercalados, e percebam que tem maior número onde? Na região da virilha, na região do pescoço e na região da axila, né? Como também um pouco na região torácica, tá? Quando a gente analisa na figura 7B, esse linfonodo feito um corte, né? Um corte transversal, a gente percebe que vão ter, sendo encaminhados para esse linfonodo, tanto os vasos, né, veias e artérias, que está aí em azul e vermelho, respectivamente, como também várias ramificações para os vasos linfáticos. Só que existe basicamente um ponto de chegada e um ponto de saída para os vasos linfáticos. O ponto de chegada dos vasos linfáticos a gente chama vaso
linfático aferente, é aquele que está chegando. E o que está saindo é o vaso linfático eferente, que está saindo do linfonodo. O que é que vai entrar aí? Linfa, né? A partir dos vasos linfáticos, a linfa. Então, a linfa vai trazer todas as células de defesa e também patógenos, né? E esses patógenos, eles ficam armazenados aí por um tempo nesse linfonodo e vão fazer com que seja também ativada algumas células de defesa. Da mesma forma que chega patógenos, também chegam células de defesa, principalmente células T auxiliares, para começar a ativação, principalmente dos linfócitos B, tá? E a geração consequente de anticorpos. Mas a gente vai compreender tudo isso mais na frente. O foco agora é só vocês compreender a estrutura desse órgão linfóide secundário, tá? Aqui nessa outra imagem, né, a gente está analisando as regiões que existem nesse linfonodo. Aqui é o aspecto mais geral, né, e quando se tem um aspecto mais detalhado dessa estrutura. A gente percebe que vão ter áreas específicas, né, como eu falei, ó, a gente está vendo o vaso linfático que chega, que é o aferente. Nessa região do vaso linfático aferente, a gente vai ter a parte, né, como se fossem umas pirâmides. Parece muito com a estrutura lá do rim, né? Então, a gente vai ter uma região central chamada medular, seria o seio medular, que é que vai estar conectado aqui os vasos, né? Tanto artéria como veia, e ele se divide em pirâmides, digamos assim, né? Nessas pirâmides vão ter áreas em branco aí, denominadas folículos, onde vão armazenar principalmente células B, mas não apenas, né? Então, principalmente células B. Logo abaixo, nessa região mais em azul, a gente vai ter áreas que estão responsáveis pelo armazenamento de células T, certo? E em amarelo, a gente vai ter os centros germinativos, ou seja, onde vão ser produzidas principalmente o quê? Linfócitos B. Eu já antecipo para vocês que nesse livro ele costuma ser bem didático ao longo de todo o livro. Por exemplo, as cores azuis e amarelo, azul sempre vai ser para linfócito T, amarelo sempre para linfócito B, certo? Isso aí ele pega no livro todo. Aí fica até mais claro para o aluno compreender. Tudo que tiver em azul vai ser linfócito T, áreas de concentração de linfócitos T, em amarelo, áreas de concentração de linfócitos B, tá? Para deixar mais claro. E o que está em vermelhinho é a área medular, mas aí isso pode haver uma variação, né? Mas azul e amarelo sempre que eu observei durante todo o livro, né? E que eu lembro durante a minha formação, que realmente já tinha esse padrão. Ele caracteriza para o aluno já deixar fixado na cabeça dele essas regiões. Então, se tem centro germinativo, significa que está havendo o quê? Uma proliferação, uma multiplicação de células que vão dar origem principalmente a células B, né? Nesse caso da amarela. E as células T, a gente sabe que precisa o quê? Sofrer processo de amadurecimento, né? E também ativação. Aqui, nessas áreas do linfonodo, nas áreas azuis, vão ter muitas células T auxiliares, porque elas vão fazer com que haja o processo de ativação, por exemplo, dos linfócitos B. E também, consequentemente, produção dos anticorpos a partir da ativação dos linfócitos B, tá? Aqui é uma estrutura geral, um padrão geral de linfonodo. E se esses linfonodos eles estão conectados, né, pelos vasos linfáticos, a gente tem que entender um pouco o que é que vem a ser aquele líquido que percorre dentro dos vasos linfáticos, que é a linfa. A linfa é um líquido que tem uma coloração transparente, que vai ser muito rico em células, né, células de defesa principalmente, e proteínas, né? Como é formada essa linfa? Acompanhando aí a imagem, a gente está vendo que a linfa ela fica abaixo do tecido, né?
Para quê? Para facilitar a drenagem de líquido que extravasa os vasos sanguíneos. Esse líquido ele extravasa propositalmente para quê? Para nutrir os tecidos também, né? E deixar o tecido mais maleável, né? Mais flexível a partir desse extravasamento. E aí, com esse extravasamento, vão passar células de defesa, né, para os tecidos e também muita proteína. Essas proteínas são aquelas que a gente viu: sistema complemento, proteínas que vão ter ação de facilitar o englobamento, né, que constitui sistema complemento, como proteínas também que vão estar lá atuando no processo de inflamação, né, citocinas, quimiocinas. Essas substâncias, elas passam dos vasos sanguíneos em excesso, né, para os tecidos e dos tecidos para os vasos linfáticos. Quando esse líquido, junto com células de defesa e junto com proteínas, está dentro dos vasos linfáticos, a gente já denomina de linfa, né? Isso aí acontece num fluxo, de certa forma, contrário ao transporte do sangue, né? Algo contrário que a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Lembram que esse líquido extracelular a gente pode chamar de quê? Fluido intersticial, é esse que fica entre as células, né? E ele vai ter uma composição também muito rica em nutrientes, como alguns elementos químicos que a gente viu na fisiologia, como potássio, sódio, cloretos. Tudo isso é drenado para o vaso linfático, drenado, eu digo, no sentido de ser atravessado, né? Transportado, e forma o que? A linfa. E essa linfa vai ter uma translocação contrária ao sentido do sangue, que a gente vai entender também como acontece. Ó, vendo esse esquema, a figura 10, ela mostra justamente o que eu estava falando. Quando a gente tem um sentido contrário do sangue em relação à formação da linfa. Contrário no sentido seguinte: quando eu tenho sangue jorrando, né, do coração pelas artérias, qual o sentido desse sangue? Do coração para a artéria em relação ao grau, à força da gravidade, né, de cima para baixo. A linfa, ela vai ter um sentido contrário, no sentido de ser de cima para baixo, em termos de translocação no indivíduo, no corpo humano. Enquanto as artérias jorram mais sangue do coração para os órgãos periféricos, né, e os membros inferiores, a linfa ela é formada a partir dessa drenagem, e ela vai seguir um padrão de translocação de movimento contrário, de baixo para cima, né? E aí é perceptível isso quando acontece alguns processos de acúmulo de linfa, elefantíase, né? A gente vai ter um acúmulo de linfa na região das pernas, principalmente, porque na região das pernas está havendo uma área, de certa forma, em que essa linfa ela deve ser maior produzida, porque a região torácica, né? E a região periférica das pernas, ali naquela região vai ter maior concentração de linfa. E por que ela vai se acumular nas pernas? Porque não vai ter a força suficiente, né, para essa linfa se deslocar de volta para a região do coração, tá? A esse esquema, né, a gente considera como contrário à circulação, em termos de translocação da linfa. Mas se nós compararmos, ao fluxo das veias, vai ser basicamente na mesma direção. O que é que a gente está vendo nesse esquema, né? Que os vasos linfáticos eles vão estar muito próximos e devem ficar muito próximos aos capilares. Então, esse processo de translocação,
de extravasamento do líquido, né, transparente, lá com proteínas e com células de defesa, ele acontece na região dos capilares para facilitar esse transporte, fica mais fácil sair. Por isso a gente está analisando que existe emaranhado de vasos linfáticos, veias e artérias na região periférica, que é a região dos capilares, para haver a produção de linfa. Essa linfa formada a partir dos capilares, pelos processos de drenagem, aí sim vai percorrer todos os vasos linfáticos e os vasos linfáticos, como estão conectados com o linfonodo, essa linfa também vai chegar a todos os linfonodos e devem chegar. Por quê? Porque essa linfa é um processo também de filtração também, digamos assim, de purificação. Por que purificação? Porque tudo que estava, de certa forma, em excesso nos vasos sanguíneos e que podem prejudicar o organismo é mediado para a linfa para ser canalizado, recebido pelos linfonodos para começar a haver o processo de defesa do corpo. Né? Começar, eu digo, no sentido de acontecer no linfonodo. Mas a gente sabe que o sistema imunológico ele já começa na imunidade inata. Então, se eu estou dizendo que no linfonodo vai haver ativação de células T e células B, né, aí eu já estou caracterizando um processo de imunidade adaptativa. Então, a gente vai ver que os linfonodos eles estão mais, digamos assim, responsáveis pela resposta imunológica adaptativa, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que na linfa também vão vir aqueles macrófagozinhos carregando, tanto macrófago como células dendríticas, carregando fragmentos do parasita e chegando aí, favorecendo o processo de ativação. A gente vai compreender como isso acontece também. E para acontecer esse processo de fluxo, como eu falei que a região linfática é mais rica nas regiões periféricas do corpo, essa força de propulsão, ela tem que ser dada pelo quê? Pelas válvulas. Então, a gente já viu lá na fisiologia que a gente tem as válvulas presentes nas veias, né? Então, aqui, nos vasos linfáticos também existe a válvula proporcionando uma força para levar a linfa até a região do coração, tá? Só mostrando nessa imagem o fluxo da corrente da linfa e a participação dessas válvulas, né? Ela tem o mesmo mecanismo das veias, abre e fecha, e naquele movimento de propulsão, né? Ajuda ao movimento de propelir a linfa para um sentido contra a ação da gravidade. Nos linfonodos, o interessante é que vai acontecer um processo de recirculação linfocitária. Ou seja, vai haver um fluxo contínuo de linfócitos. Esses linfócitos vão estar lá presentes no intuito de sempre estar pronto para receber a célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago ou uma célula dendrítica, e, ao mesmo tempo, gerar uma resposta imunológica. Aonde? No linfonodo. Eu achei essa imagem muito interessante, é uma imagem real, mostrando aí uma micrografia, né? Mostrando de alta resolução essa micrografia, mostrando em vermelho a presença dos linfócitos, justamente no linfonodo, nos tecidos, tá? Perdão, nos tecidos. Então, esses linfócitos, eles ficam circulando os tecidos, né? Sempre vigiando, né, o que é que está acontecendo, para poder também dar uma resposta imunológica inicial, tá? O que está em vermelho aí são os linfócitos percorrendo todos os tecidos, tá? Lembrando, gente, que tantas imagens, né, como o conteúdo dessas imagens é muito fácil de vocês terem acesso, porque só chegando no link aqui, ó, clicando, vai direto lá para o site, e aí facilita também vocês tirarem dúvidas, né, sobre o conteúdo. Olha, e aí como é que acontece esse processo de Celina, Oi. tem uma pergunta no chat. Você pode repetir, por favor? Posso. Um paciente de hemodiálise possui a imunidade bem mais baixa do que a normal? A circulação da linfa funciona normalmente?
Então, nessa questão que tem problema renal, né? Vejam só, a gente está falando sobre a questão da linfa, né? A linfa, ela está em paralelo à circulação. O que acontece nos rins? A gente tem um processo de filtração do sangue, né? A linfa, ela está em paralelo, né? Então, é um líquido que sobressai ao que está presente no vaso, né? Que está no vaso. E aí, se a gente for analisar que os rins têm esse papel de filtração, e se nessa situação em que eles estão com problema, em termos de funcionabilidade, a gente vai ter o quê? Extravasamento maior do sangue dessas substâncias, né? Por quê? Porque o rim não está funcionando direito, ou está parado. E aí você vai ter algo que vai estar sobressaindo aos vasos. E outro problema, a própria circulação ela vai ser afetada. Se a circulação é afetada, o sistema linfático também vai ser afetado, né? O que é que isso pode trazer em consequência? Imunidade. Se a gente está falando que existe aí uma recirculação de linfócitos, justamente por essa cadeia de vasos linfáticos, e se esses vasos linfáticos, e se esse fluxo de linfa está sendo prejudicado, a gente também vai ter um problema de distribuição de linfócitos pelos tecidos. Esses linfócitos que estão aqui distribuídos pelos tecidos, a partir dos linfonodos, né, a conexão com os linfonodos, dada pelos vasos linfáticos, também vão ser prejudicadas. Em resumo, também vai afetar a imunidade desse indivíduo, principalmente a resposta o quê? Imunológica adaptativa. Tá? Analisando o processo de recirculação, a gente está vendo o seguinte: os linfonodos aí, esses pontinhos em amarelo são linfócitos, tá? Do coração, ó, a gente está vendo essa imagem é a mesma dessa aqui, só que numa posição diferente, a mesma. A gente vai ver o que? As artérias de um lado, contrário das veias, né? Então, as veias sobem, as artérias descem, né? E aí, essas artérias também encaminham as células de defesa para o linfonodo, a chegada pelo vaso linfático aferente e a saída pelo vaso linfático eferente, né? E são distribuídos para todos os tecidos, tá? Essa recirculação, ela é contínua. O que é que vai acontecer? Esses linfócitos, eles vão estar sempre fazendo essa trajetória. Quando eles param nos tecidos em que está acontecendo infecção, está havendo infecção por algum tipo de patógeno, e param no linfonodo para também haver o processo de ativação dessas células. Né? Então, o linfócito é um vigia, um guarda, né? Ele está sempre circulando, vão estar sempre circulando os nossos tecidos, nosso corpo, e sempre prontos para começar a fazer com que haja uma interpretação inicial para resultar na imunidade adaptativa, tá? Imunidade adaptativa. Aí vocês podem perguntar, só tem linfócitos aí? Não, a gente vai estar também tendo aquelas células que constituem a imunidade inata, que são os fagócitos, né? Então, esses fagócitos vão estar circulando também, passando pelo linfonodo, para poder, por exemplo, se acontecer uma infecção lá próximo, digamos, a seu braço direito, esses fagócitos vão fazer aquele processo lá de guerra, destruição, pegar uma partículazinha daquele patógeno, vir até o linfonodo, apresentar para as células T e começar o processo de multiplicação e ativação dessas células imunológicas, no caso linfócitos. Não se preocupe que a gente vai ver isso tudo bem direitinho, cada passo a passo. Isso ainda é o geral, tá? E esse processo de recirculação aqui, ele funciona para ativar as células de defesa. Como é que vai acontecer? Tudo vai se iniciar a partir da entrada de um determinado patógeno, seja por uma lesão grande, de magnitude grande ou pequena, ou por ferimentos, né?
E também essa situação acontece, né, não tão recorrente, mas pode acontecer também pela mucosa. Mas a gente vai ver outro mecanismo que acontece nas mucosas, mas pode também acontecer, tá? Mas a ativação no linfonodo está mais correlacionada com a perfuração, com a entrada desse parasita na corrente sanguínea, tá? Por um processo de lesão ou ferimento. Entrou patógeno, o que acontece? Esse patógeno, ele começa a sofrer ataque da imunidade inata, né? As células da imunidade inata. Depois, esse patógeno ele vai ser levado até a linfa. Chegando lá na linfa, ele vai ser canalizado direcionado para os linfonodos. Através de quê? Chega pelos vasos linfáticos aferentes, que é o local de chegada. Depois, eles são encaminhados, né, aos linfócitos para dar uma resposta imunológica, ativação, no caso. E depois, esses linfócitos saem, alguns, do linfonodo e vão até a região que está acontecendo o processo de infecção por aquele patógeno. Depois, algumas células B, elas vão se multiplicar, gerar uma multiplicação excessiva de células B, gerando centros germinativos de células B. E, além das células B, algumas células B, alguns tipos de célula, gente, quando eu falo célula B, é linfócito B, é a mesma coisa. Alguns linfócitos B vão ser ativados produzindo anticorpos. A gente vai ver que os anticorpos são produzidos apenas pelos linfócitos do tipo B. Esses linfócitos ativados produzindo linfócitos B, produzindo anticorpos, esses anticorpos vão migrar para onde? Pela corrente sanguínea, né? Para chegar até o local em que esse patógeno está, tá? E a gente está vendo que, por fim, vão sair pela região eferente, né, dos linfonodos, apenas as células T, porque as células B, elas tendem a ficar no linfonodo. Para ficar mais claro, eu trouxe uma imagem desse processo, tá? Que tem no livro lá, base. Tá, a gente está vendo aí, é como se fosse uma continuação, digamos assim, daquele esqueminha da imunidade inata. Então, o indivíduo sofreu lá nessa área uma lesão, uma perfuração, por exemplo. Em vermelho mais denso é o tampão, né? Já sofreu o processo de cicatrização, reparo tecidual aí, já tem tampão. O que é que tem abaixo no tecido? Você está vendo uma briga e uma luta, macrófagos e células dendríticas. Células dendríticas são células que têm um papel muito parecido com o macrófago, mas elas têm outro essencial, que é carrear pedacinhos desses patógenos, tá? Então, o macrófago chegou, que são os fagócitos, né? Como a gente pode caracterizar também. Começa a englobar essas bactérias, que veio de onde? Do processo de lesão, né? Do meio externo, entrou no tecido, o macrófago está englobando e destruindo. Vem a célula dendrítica, que parece uma estrela, se aproxima do macrófago, o macrófago vai entregar a ela pedaços desse parasita. As células dendríticas, elas estão logo abaixo aí do local da infecção, existe o quê? Um vaso. O que foi que aconteceu nesse vaso aqui? Para essa célula dendrítica chegar até o local da infecção, esse vaso precisou se dilatar, né? Macrófago começou a destruir a bactéria e, ao mesmo tempo, produzir citocinas, substâncias que favorecem a inflamação, que favorecem a dilatação do vaso, do endotélio. O vaso se dilatou, proporcionou a passagem de células dendríticas que chegam até o macrófago. O macrófago coloca, digamos assim, né, sinaliza para essa célula fragmentos desse parasita depois do processo de fagocitose, que acontece nos macrófagos. Esses pedacinhos do parasita vão ficar na superfície da célula dendrítica. Logo mais, a célula dendrítica ela vai passar, para o vaso no processo chamado diapedese,
que é o transporte dessa célula através do vaso. Entrando onde? Chegando até os vasos. Depois do vaso, a gente tem logo abaixo o quê? Vasos linfáticos, né? As células de defesa, elas também passam para a linfa, né? O destino delas é a linfa, porque o objetivo delas é chegar até o linfonodo, principalmente o linfonodo. E aí elas vão carreando esses pedacinhos pela linfa, né? Ao mesmo tempo levando o que? Os componentes bacterianos. Vejam que também tem bactérias chegando até a linfa, e isso acaba sendo bom. Por quê? Porque vai aumentar a resposta imunológica. Na outra imagem, a gente já está vendo que as chegadas das células dendríticas até o linfonodo por aquele canal aferente. Chegou as células dendríticas, né, trazendo os fragmentos. Esses fragmentos, como também, se por acaso entrou algum tipo de bactéria, alguma dessas bactérias chegou até o linfonodo, o que é que vai ter no linfonodo também? Macrófagos. Esses macrófagos começam a destruir a bactéria e também liberando pedacinhos dela. Para quê? Tanto os pedacinhos liberados pelos macrófagos presentes no linfonodo, como as células dendríticas vindo lá da região que aconteceu a infecção, trazendo os pedacinhos do patógeno, vão apresentar para as células T. Chegou, apresentou, as células T reconhecem aquilo e começa a ver o que? Uma divisão. A gente está vendo dois tipos de células T. Umas células em verde, né? E umas células em azul, certo? As células em azul, elas são células auxiliares, tá? Essas células auxiliares, elas vão fazer com que haja o quê? A ativação das células B, linfócitos B, para eles se multiplicarem. Vejam que tem amarelinho aqui, é o quê? Célula B, como eu falei antes. E começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos, como as células T citotóxicas, elas saem do linfonodo pelo vaso eferente do linfonodo e vão para a linfa, né? Tanto anticorpos como células T citotóxicas, como também células T auxiliares. Essas T auxiliares, elas vão estar em maior quantidade no linfonodo, tá? Mas vejam o seguinte, que aqui não sai o quê? Não sai célula B. Linfócito B fica no linfonodo. Só vai sair células T. Essas células T vão até a linfa e da linfa vão entrar, passar por diapedese nos vasos e chegar até o local de infecção, auxiliando nesse processo de defesa. Ou se a bactéria está na corrente sanguínea, essas células de defesa do tipo T vão sair da linfa, entrar nos vasos sanguíneos e começar a haver um processo de destruição dessas bactérias, tá? Gente, é um processo didático, né, bem interessante, mas cada etapa dessa é cheia de mecanismos. A gente vai ver isso também com mais detalhes mais na frente. Isso aí é o geralzão da resposta imunológica mediada a partir do processo de recirculação para os linfonodos, tá? Dúvidas sobre esse processo? Nenhuma. Vamos agora analisar um pouco dos órgãos linfóides secundários. A gente estava falando do primeiro, que foi o linfonodo, agora o baço. Como eu falei, o baço ele também atua principalmente no processo de produção e ativação de células, né? Mas também ele tem um papel aí de filtragem. Essa filtração não é como os rins, né? Os rins têm um papel de filtração de quê? De impurezas, né? Aqui, a impureza seria o quê? Patógenos, né? E alguns tipos de células que sofreram danos, no caso as hemácias, que sofreram algum tipo de lesão ou que são hemácias velhas, né? Que precisam ser recicladas, né?
E ele apresenta duas regiões. Nessa imagem aí, da figura 15, a gente já consegue analisar essas regiões. Uma região mais em vermelho, que a gente chama de polpa vermelha. Essa região aí, ela vai ser responsável por acompanhar a presença de hemácias defeituosas ou velhas, senescentes. Tá? Só um minutinho, gente. O olho tá bem. Senescentes. E fazer o processo de reciclagem, destruição dessas hemácias velhas e reciclagem desse material. Já o que está em branco, na imagem, nessas áreas em branco, são as responsáveis por abrigar, né, leucócitos, são as células de defesa. Tá? Então, se a gente está vendo que existem essas duas regiões, o baço vai ter duas funções, né? Produção e ativação, principalmente ativação de células de defesa, e em vermelho a gente vai ter áreas que vão funcionar aí reciclando e reaproveitando hemácias, como também removendo essas hemácias que foram lesionadas. O baço tem basicamente essas duas funções. Na polpa branca, fazendo uma imagem mais detalhada, porque é a área que tem maior interesse para a gente na imunologia, porque são áreas que vão estar abrigando células de defesa e também ativando essas células de defesa, né? A gente está vendo que fazendo uma análise maior, mais detalhada, na polpa branca também vão ter áreas específicas dessa polpa, tá? Então, um minutinho, meu olho está ardendo bastante. Eu acho que foi o protetor solar. Enfim, vamos lá. Aí na polpa branca, essa subdivisão, ó, a gente vai ter em azul é o quê? A área que tem linfócito T, né? Em amarelo, a área que tem linfócito B. Essas áreas, elas são determinadas a partir de quê? Da arteríola central. Então, a gente vai ter uma região que vai estar mais próxima à arteríola, que a gente chama de membrana linfóide periarteriolar, que ela está mais próxima, e essa região aí é uma região em que vai ter maior concentração de células T. Já em amarelo, está um pouquinho mais afastado, é uma zona, é um centro germinativo de células linfócitos do tipo B, e que vão ter zonas de amadurecimento, digamos assim. Por exemplo, o que está mais próximo ao centro germinativo, à zona do centro germinativo, que seria essa zona da coroa da célula B, os linfócitos B ainda não estão totalmente maduros, digamos assim. Agora, já nessa área mais distante, que seria a zona marginal, os linfócitos B vão estar praticamente ativos. Por quê? Porque esses linfócitos B, quanto maior a quantidade na região periférica, significa que vai ter maior quantidade de células B para serem lançadas na corrente sanguínea, né? E, consequentemente, auxiliar no processo de defesa do corpo. O que é que vocês precisam saber? Que no baço vão ter áreas específicas para linfócito T e linfócito B. Só tem esses dois tipos de célula no baço? Não. Nessa região mais periférica, a região que a gente chama perifolicular, também tem macrófagos, tá? Alguns tipos não. Macrófagos podem ficar aqui juntamente com células B, tá? Então tem basicamente essas duas áreas aí que são importantes no armazenamento desses tipos de linfócitos, que podem ter também outros tipos de célula, mas a prevalência é de linfócitos. E para finalizar a aula, né, a gente tem aqueles tecidos linfóides que são secundários, que estão associados ao intestino. Essa é uma classificação que alguns livros, vejam só, nesse livro que a gente está trabalhando, ele coloca tipos de tecidos linfóides associados ao intestino. Em outros, não, você vai ver tecidos linfóides associados ao intestino como uma categoria e esses grupos em outras, tá? Isso vai depender muito do livro. Mas como a gente está seguindo essa referência bibliográfica básica, né? A gente vai ver que vai existir, incluindo esse grupo aí de tecidos linfóides, 4 grupos que vão estar associados,
que estão presentes no intestino. Aí vocês podem perguntar, mas o que é que tem a ver adenoide com intestino, né? Por isso que essa classificação aí, ela, às vezes, acaba sendo ultrapassada, né, nesse aspecto, tá? Então, ele coloca como grupos de tecidos linfóides associados ao intestino, placas de Paia, que são estruturas presentes realmente no intestino, centros de defesa, onde vão ter acúmulo de células de defesa, adenoide está na região muito próxima à mucosa bucal, né? E essa adenoide ela tem um papel também de armazenar células de defesa, além das tonsilas, que são órgãos vestigiais também, que praticamente hoje não tem uma função tão importante. A gente consegue viver bem e obrigado sem as tonsilas. E o apêndice, que é também um órgão vestigial, tá? Ele coloca os 4 agrupados nesse tipo de tecidos linfóides associados ao intestino. Mas a gente pode ver classificações também separadas, tá? Nessa outra classificação, eu já vi diferente. Eu peguei essa classificação que está no livro de vocês, né? E tem uma mais atualizada, que é agora de 2020, se eu não me engano. Ele divide que o tecido linfóide associado ao intestino, chamado GALT, que é uma sigla em inglês. Marcelina, Oi. Pode falar. tem outra pergunta. Uhum. Porque às vezes temos que fazer cirurgia para retirar a adenoide. Então, é porque, como é um órgão vestigial, que não tem uma importância tão significativa, é uma área muito propícia à infecção, porque está muito próxima à boca. Na boca a gente tem muita bactéria, né? E também é uma porta de entrada de patógenos. E aí acaba ficando um órgão que filtra muito parasita e acumula muitas células de defesa e gera infecção. Então, indivíduos que têm sempre infecção na garganta, é aconselhável retirar, para evitar essas infecções desnecessárias, tá? Desnecessárias, ok? Olha, nessa classificação mais atual, ele divide, né, que os tecidos linfóides é um tecido específico, não engloba esses outros 4 que eu falei. O que é que vai ter neles? Vão ter linfócitos de um tipo específico, que é os intraepiteliais, estão dentro do epitélio, debaixo do tecido conjuntivo, né? Próximo ao conjuntivo, perdão. Folículos linfóides isolados, que são regiões pontuais de defesa também. Placas de Paia, aí sim, as placas de Pia ou Paia, elas estão especificamente no intestino, tanto no delgado como no grosso. E os linfonodos, que são um tipo específico, que é o mesentérico, que ele fica na região logo abaixo dos tecidos, muito próximo aos órgãos, tá? Para ficar mais fácil a compreensão, esses linfonodos mesentéricos, eles têm 2 papéis. Reconhecer esses antígenos presentes na região superficial do intestino e também liberar substâncias que vão atrair outras células de defesa, que são os mediadores químicos da inflamação, e recrutar também, serve também, além da inflamação, recrutar outras células de defesa. Essa imagem mostra o destaque para a placa de Peer, né? O que é que a gente tem como componentes? São os componentes todos, são os tecidos linfóides associados ao intestino. A gente está vendo que vai ter a placa de Paia, que nada mais é do que esse aglomerado aqui, com linfócitos B e célula M. Essas células M, elas ajudam no processo de destruição de patógenos. Por outro lado, elas também servem como acabam, infelizmente, facilitando a entrada de patógenos. Onde é que estão essas células M? Na mucosa. Então, M de mucosa, digamos assim. Então, essas células M vão estar presentes na mucosa. Então, o patógeno entrando em contato com as células M, eles têm uma facilidade de ser englobados. Por quê? Porque vai auxiliar no processo de destruição desses patógenos. Mas na mucosa tem muito micro-organismo. Então, a maioria não causa nenhum problema, né? Mas a minoria causa. Então, quando essa minoria entra em contato, né? Aí a gente pode ter alguns problemas de infecção, da infecção, né? Mas vai estar nessa região da placa de Paia, vejam só,
Muitas células B, células fagocitárias, são os fagócitos, conectadas com os linfonodos. Quais são esses tipos de linfonodos aqui? Né? Os mesentéricos, estão logo abaixo dos tecidos e muito próximo aos órgãos. Além disso, a gente vai ter a região do folículo linfóide isolado, que vão ter células defesas ali, junto com alguns tipos de neutrófilos e células B também atuando na defesa, além de alguns tipos aí de células de defesa na parte do lúmen, né? Na região periférica do tecido, que são os linfócitos intraepiteliais. Estão muito próximos da superfície do epitélio, mas estão dentro do epitélio, atuando nessa defesa. Aí, esse mecanismo de infecção de defesa, contra a infecção, é basicamente muito parecido com o que acontece no que a gente viu do linfonodo. Por quê? Porque está ligado com o linfonodo. Então, tudo aqui resultante tende a entrar na linfa, né? E chegar até o linfonodo mesentérico mais próximo. A esses tecidos que têm esse conjunto, esse arsenal de defesa, a gente chama de tecidos linfóides associados ao intestino. Eu acredito que essa nomenclatura vai mudar brevemente. Por quê? Porque a gente está vendo que não é só no intestino, né? Se eu for considerar esses outros 4, né, eles estão presentes onde? No trato gastrointestinal, né? Aí a gente poderia classificá-lo como tecidos linfóides associados ao trato gastrointestinal. Aí ficaria mais correto. Mas isso é assim, a ciência é assim, né? A gente está sempre mudando, tá? Que são algumas referências. Essa referência do Fausto é do artigo, né? Mostrando a caracterização do timo. As outras referências, como eu falei, estão nas legendas ou no próprio texto. Por exemplo, esse texto que tem nessa imagem aqui, ele é muito bom. Eu aconselho vocês darem uma olhada. Então, vocês vêm aqui, e clica no link. Aí ele vai direto para lá, certo? Aí, todas essas imagens têm essas referências, né? Qualquer dúvida. Qual atividade que eu vou deixar para vocês? É vocês fazerem a relação de alguns tipos de órgãos linfóides com o processo de evolução. Eu falei sobre 2, basicamente, apêndice e tonsilas, mas eu quero que vocês compreendam melhor isso, né? O que é órgão linfóide, órgão resquício, órgão vestigial, perdão, e qual a relação desses órgãos com o processo de evolução, né? Será que antes eles tinham um papel na defesa melhor do que hoje, né? Ou se hoje eles também têm um papel de defesa melhor, ou, enfim, e por que é que eles não são tão interessantes em termos de permanência no corpo, tá? Vocês façam uma breve pesquisa, e aí eu gostaria, né, que vocês dividissem em grupos de 3 ou 4 ou 5, enfim, não mais que 5, acho mais exagero, ou se quiser fazer sozinho também não tem problema. E aí fazer uma apresentaçãozinha, basta só um slide e mostrando esse órgão, tá? Se não quiser fazer a apresentação, ou se não puder fazer a apresentação, pode ser escrito também, eu recebo. Essas atividades, eu falei para vocês, eu não lembro, mas elas têm também um auxílio, né? Digamos, a pessoa está precisando de meio ponto para passar, fez as atividades, aí a gente considera esse meio ponto das atividades. Ok? Dúvidas? Marcelino, no Oi. caso de apresentação com a imagem, a gente apresentaria na aula? Isso, na aula, exato. Na aula. Ok. Tá certo. Mais dúvidas, gente? Deixa eu só lembrar que nós temos outro feriado essa semana, o pessoal de patologia, né? A gente só vai ter aula quinta-feira, sexta-feira da paixão, né? Mais um feriado, a gente pegou 3 semanas com 3 feriados. Se fosse presenciais, né? Se nós estivéssemos na época da normalidade, digamos assim, seriam 3 feriadões consecutivos. Pois, gente, é isso. Então, até quinta-feira, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar aí pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Tchauzinho. Obrigado pela participação.